Meus caros, meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde. Primeiramente, quero dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês novamente. E a nossa aula desta semana, ela terá que ser gravada, tá? Então, tive um probleminha aqui com a minha internet e estou literalmente fora do ar. Então, por isso que eu gravei essa aula para vocês, tá bom? Mas espero que vocês aproveitem da melhor forma possível esta gravação, tá joia? Lembrando que o texto, roteiro referente a esta aula que nós iniciamos na semana passada, estamos dando continuidade hoje. Esse texto ele se encontra disponível no Classroom, tá ok? Para que todos tenham acesso. Aqueles que desejarem, façam a impressão do texto para facilitar a vida de vocês no momento de estudo pessoal aí, em vista das nossas avaliações futuras, tá ok? Nós estamos então com a nossa aula sobre a filosofia aristotélica, sobre a teoria, toda a linha de pensamento do filósofo Aristóteles, o filósofo lá do período antigo, tá? Que juntamente com Sócrates e Platão nos fornece as bases do pensamento filosófico ocidental, ok? Então nós temos lá os três grandes pensadores da antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles. Platão, seguindo a linha de pensamento de Sócrates, foi discípulo fiel de Sócrates. Aristóteles, como eu já disse para vocês na aula passada, embora ele tenha sido discípulo, aluno de Platão, num determinado momento, por ocasião da morte de Platão, tá? De quem ele era aluno. E quando um sobrinho de Platão, segundo as biografias que nós temos, né, desse período da história da filosofia, quando um sobrinho de Platão assume a Academia de Platão em Atenas, Aristóteles decide abandonar a academia e fundar a sua própria escola, que é o Liceu, lá em Atenas, tá? Então é sobre isso que nós estamos conversando um pouquinho. Na nossa aula da semana passada, eu apresentei para vocês uma biografia de Aristóteles, um pouquinho sobre a vida dele, família de Aristóteles, lugar onde ele nasceu. Expliquei para vocês que Aristóteles, diferentemente de Platão e de Sócrates, não era um cidadão ateniense. Ele nasceu na cidade de Estagira, na Macedônia, e provavelmente tenha ido para Atenas próximo ali dos seus 16, 17 anos de idade, tá bom? Então passei um pouquinho da biografia. Ele era um meteco, ou seja, um estrangeiro em Atenas, portanto não participava da vida pública de Atenas, ok? Então tudo que ele escrevia muito, ele lia muito, ele opinava, mas sempre de forma indireta, por não ter o direito, por ser estrangeiro, não ter o direito de participar da vida política da sociedade ateniense. Então passei para vocês uma biografia de Aristóteles, passei para vocês já a oposição a Platão, que reside principalmente, fundamentalmente, na importância dada aos sentidos, tá? Enquanto Platão pregava a supremacia do mundo das ideias em relação ao mundo das coisas, ao mundo dos sentidos, Aristóteles ele vira o mundo de Platão de ponta cabeça e dá mais importância aos sentidos, tá? Dizendo que nada há no intelecto sem que antes tenha passado pelos sentidos. Então, se para Platão o conhecimento verdadeiro se dá pela razão, pela inteligência, em Aristóteles nós vimos o contrário. Chega-se ao conhecimento verdadeiro através dos sentidos, tá? Platão dizia que as ideias eram inatas, tá? Nós já nascemos com as ideias prontas, formadas. O que ocorre na realidade são apenas comprovações daquilo que nós já sabemos. É aquela teoria da reminiscência, que vocês já aprenderam muito bem. Aristóteles fala não, tá? As ideias não são inatas. Nós não nascemos com o conhecimento pronto. O que é inato é a razão, ou seja, a nossa capacidade de raciocinar sobre as coisas, ok? Então, diferentemente de Platão,
em Aristóteles nós vemos que não as ideias, mas sim a razão é inata. Esse é o principal ponto de oposição entre o pensamento de Platão e Aristóteles. Um inatista, racionalista, o outro empirista, ok? Eu já expliquei para vocês também o que são essas teorias do inatismo, do empirismo. Depois as categorias. Aristóteles ele nos ensina que as coisas se apresentam diante de nós por diversos modos de ser, que ele chama de categorias. Então, as três principais são a substância, a qualidade e a quantidade. Tá? Só estou retomando alguns conceitos aqui. Depois nós vimos também a relação matéria e forma, tá? Potência e ato, ok? E nós terminamos a nossa aula passada com a teoria das 4 causas de Aristóteles, ou seja, tudo que existe possui pelo menos 4 causas, pelas quais nós percebemos as coisas que existem. Causa material, causa formal, causa eficiente ou motora e causa final. Então a causa material é aquilo de que o objeto é feito, a causa formal é referente à forma, a causa eficiente ou motora é o processo de transformação da matéria em forma, tá? Seria o trabalho do artesão, o trabalho do escultor, por exemplo. E a causa final é o objetivo ou finalidade do desenvolvimento de uma forma. É a finalidade de um determinado objeto. Então, isso tudo nós já vimos em aula passada, por isso eu estou rapidamente recapitulando com vocês. E nesta aula de hoje nós vamos iniciar com o tema o Deus aristotélico. Então nós vamos compreender um pouquinho de que forma Aristóteles compreendia Deus. Tá? Então vamos ver se a gente consegue penetrar aí na sua linha de raciocínio, na linha de raciocínio do Aristóteles. Primeiramente, Aristóteles ele dividiu o universo, tá? O universo físico, o universo criado, em 2 partes. Então, Aristóteles fala da região sublunar e a região supralunar. Então, ele compreendia o universo físico, o universo criado, a partir de 2 partes, a região sublunar e a região supralunar. Tudo isso está no texto que eu disponibilizei para vocês. O que seria a região sublunar? A região sublunar ela é constituída de 4 elementos. Terra, água, fogo e ar. São os 4 elementos naturais que nós conhecemos. Tá? Então Aristóteles ele trata desse tema na sua filosofia. E cada um desses elementos tem seu lugar natural. Tá? Assim, por exemplo, a terra e a água. A terra e a água, que são corpos pesados, têm seu lugar natural embaixo. Então não tem como a terra ficar no ar. A poeira cai. A água a mesma coisa, não se sustenta, tá? Porque são corpos pesados. Então tem seu lugar natural embaixo. Uma vez jogados, tendem a cair. Se você jogar uma mão de areia para o alto, ela não vai permanecer flutuando, ela vai cair. A água, a mesma coisa, isso é óbvio, né? Já o fogo e o ar, eles são leves, tá? Vocês aprenderam isso já em física, em química, enfim. São leves, seu lugar natural é em cima, tá? Cada coisa tende a permanecer em um lugar estático no universo, tá? Então, essa é a teoria do Aristóteles sobre a região sublunar, ok? Já a região supralunar, segundo Aristóteles, ela é constituída pelo éter e se caracteriza pelos movimentos circulares contínuos, tá? Então ele fala do círculo, o círculo que dá forma ao movimento dos corpos celestes é a figura mais perfeita. Então Aristóteles ele tinha no círculo a figura mais perfeita, porque ela é a imagem do círculo, a forma do círculo que dá forma ao movimento dos corpos celestes. Então ele compreendia o círculo, tá? Como algo muito perfeito. Então o mundo supralunar ele seria constituído de uma sucessão de esferas,
tá? Uma sucessão de esferas, cada qual funcionando como o motor da esfera que está abaixo. Pessoal, eu vou explicar isso no arroz e feijão para vocês, tá? Ao final dessa sucessão de esferas, se encontraria o primeiro motor, um ato puro, certo? Movimentando o universo como sua causa final. E Aristóteles chama esse primeiro motor, tá? Essa primeira esfera, tá? O ato puro, de Deus. Esse é o Deus aristotélico. Então trata-se de um ser eterno e imóvel, tá? Que possui uma forma perfeita e sem existência física. Seria uma espécie de pensamento que se pensa a si mesmo. Então, o que eu falei aí da região supralunar? Na região supralunar, aliás, na região sublunar, Aristóteles compreende os elementos que compõem a natureza: terra, água, fogo e ar. Tá? São os elementos naturais que nós conhecemos. E na região supralunar, Aristóteles compreende o mundo como uma grande engrenagem, certo? Ou seja, uma sucessão de esferas. Uma engrenagem é formada por esferas que vão girando e fazendo com que outras girem, como a engrenagem de um relógio ou de um motor qualquer. Tá? E existe, abaixo de todas essas engrenagens, existe uma engrenagem, uma espécie de engrenagem mestra, que não necessita ser movida por nenhuma outra engrenagem, mas que é responsável pelo movimento de todas as outras. Então Aristóteles chama essa primeira engrenagem de Deus. Tá? É o primeiro motor, ou motor, ato puro. Ok? Então esse é o Deus de Aristóteles, assim ele compreende o mundo criado e Deus. Tá? Então assim ele expressa a sua compreensão a respeito de Deus. Tá? É uma engrenagem responsável pela movimentação de todas as demais engrenagens, ou seja, é uma força invisível que faz com que tudo aquilo que existe no universo se mova, tenha vida. Tá? O Deus aristotélico ele é muito próximo, a concepção do Deus de Aristóteles, ela é muito próxima da nossa concepção cristã de Deus. Tá? Ou seja, Deus é a causa primeira de todas as coisas, de tudo aquilo que existe. Tá bom? Acredito que tenha dado para compreender um pouquinho aí esta parte da nossa matéria, o Deus aristotélico. Tá? Então ele divide o mundo físico, o universo físico, em duas partes. A região sublunar é onde existem os elementos naturais lá, a água, a terra, o fogo, o ar. Tá? Responsável, enfim, tudo aquilo que existe naturalmente no universo. E a região supralunar, ele compreende o mundo criado como uma grande engrenagem, que possui uma engrenagem mestra, tá? Um primeiro motor, que não precisa ser movido por nenhuma outra engrenagem, mas que é responsável pela movimentação de todas as outras. Ok? Essa é a concepção de Deus aristotélico. Então, Deus para Aristóteles é um motor invisível, tá? É um primeiro motor, que ele chama também de ato puro. Tá? Pessoal, um próximo tema nessa aula de hoje é a lógica de Aristóteles. Tá? Vocês já viram isso lá no primeiro ano primeiro ano, vê isso, né? Estamos vendo. No ensino médio, essa matéria do primeiro ano, nós já aprendemos sobre a... Desculpa, pessoal, deu um lapso de garganta aqui em mim. A estrutura formal do pensamento. Tá? Ou seja, Aristóteles ele nos apresenta uma estrutura formal do pensamento. Tá? Aristóteles nos ensina que o pensamento é possível, mas que existem várias formas de se pensar e que é necessário pensar corretamente para chegarmos a conclusões corretas e válidas. Tá? Então vamos tentar
entender um pouquinho isso aqui, tá? Platão defendia o diálogo como forma de se atingir o conhecimento, seguindo a teoria, as ideias do seu mestre Sócrates, tá? Já Aristóteles, ele via o diálogo como um mero exercício para se chegar ao conhecimento, tá? Uma vez que a dialética não lidava com as coisas do mundo, que deveriam ser objeto de estudo, mas apenas com a opinião dos homens sobre elas. Então, para Aristóteles... Desculpa, pessoal. Para Aristóteles, o diálogo não era a forma privilegiada para se chegar ao conhecimento, tá? Ele desenvolveu, então, a chamada doutrina do silogismo. Então, o que era o silogismo? Uma forma de raciocínio. Tá? Uma forma de raciocínio que, partindo de uma premissa, chega-se necessariamente a determinadas conclusões. Então, a partir da contraposição de duas premissas, de dois argumentos, duas ideias, chega-se necessariamente a uma conclusão. Então, é um exercício do raciocínio, o silogismo. Então, por exemplo, todo homem é mortal. Tem uma primeira ideia aqui, todo homem é mortal. Aí eu vou contrapor uma segunda ideia. Então, eu tive a tese que é todo homem é mortal. Aí eu venho com a antítese. Ora, Sócrates é homem. Então, a partir de uma tese e de uma antítese, chega-se a uma síntese. Logo, Sócrates é mortal. Percebeu? Então, essa é a lógica de pensamento do Aristóteles. Tese, antítese, síntese. Primeira premissa, segunda premissa, conclusão. Então, todo homem é mortal. Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Todo cavalo é quadrúpede. Ora, todo quadrúpede é irracional. Logo, o cavalo é irracional. E assim por diante, tá? Então, ele propôs o silogismo como forma privilegiada para se chegar ao conhecimento. Não apenas o diálogo, com perguntas e respostas, como Platão propôs, mas essa interação de raciocínio, de ideias. Então, tem duas ideias, a partir da contraposição dessas duas ideias, chega-se a uma conclusão. Por exemplo, eu tenho uma ideia sobre um determinado fato, um determinado assunto. Aí eu comento com você, eu exponho essa minha ideia para você, sobre esse determinado assunto. Aí você apresenta uma ideia um pouquinho diferente da minha. Olha, eu concordo com você nisso, mas eu discordo nisso. Então você contrapôs uma ideia à minha ideia. A partir desta contraposição de ideia de sua parte, eu chego a uma conclusão. Não, realmente o fulano está certo. Ou realmente, não, o fulano está equivocado, eu estou certo. Coisas do tipo, tá? Então é do relacionamento de ideias que chega-se a uma conclusão, tá bom? Então, a partir de duas premissas contrapostas, chega-se a uma conclusão. Essa é a grande teoria do conhecimento de Aristóteles, tá? Essa é chamada estrutura formal do pensamento. E todas as nossas conclusões que nós tiramos a respeito de fatos, dos acontecimentos da vida, passam por esse processo de contraposição de ideias. Que trata-se de algo tão automático que nem sempre nós percebemos. Tá bom? Pessoal, Aristóteles, ele viveu já na época do declínio da civilização grega clássica, tá? Que foi vítima do domínio estrangeiro. Então, a Grécia, historicamente, ela foi conquistada pelos romanos por muitos séculos. E ela sofreu influência do pensamento romano, tá? Ao mesmo tempo em que os romanos, os imperadores, e os romanos, de uma forma geral, levaram o pensamento grego para outras regiões do mundo também, tá? Este período nós chamamos na história de helenismo, tá?
Helenismo, ou seja, a influência da cultura grega sobre outras culturas e a influência de outras culturas sobre a cultura grega. Isso foi o helenismo, tá? Que nós aprendemos tanto em história quanto em filosofia. Então ocorreu meio que uma mescla de identidade cultural em diversas partes do mundo. E na Grécia não foi diferente. A Grécia sofreu muito com essa interferência, principalmente do mundo e da cultura romana. Tá? E este período do helenismo, tá? O período helenístico, ele foi marcado pelo desenvolvimento de diversas correntes que influenciaram fortemente, diretamente, o pensamento grego. Tá? Essas correntes, 3 correntes se destacam. Tá? O cinismo, o estoicismo e o epicurismo. Então são as 3 correntes do período helenístico, tá? Que influenciaram a cultura e o pensamento grego. Tá? Então vamos ver cada uma dessas. O que era a filosofia cínica, ou o movimento do cinismo? Foi fundada por Antístenes, tá? Discípulo de Sócrates, e essa filosofia cínica, ela busca identificar os fatores que levam à felicidade. Então, identificar os fatores que levam à felicidade. Segundo os cínicos, elementos externos, como a riqueza material, por exemplo, não garantem a felicidade. Então eles rejeitavam a preocupação com a morte e até com o bem-estar. Então, para os cínicos, nada do que era material ou físico poderia trazer a felicidade. Certo? Por isso eles desprezavam, eles rejeitavam essa preocupação com a morte, essa preocupação com o bem-estar, tá? Porque aquilo que podia trazer de fato felicidade ao ser humano estava muito além das coisas físicas, ok? Essa é a primeira corrente de pensamento do helenismo, do período helenístico, o cinismo. O estoicismo, tá? Então, era uma escola filosófica cuja ética se fundamenta na necessidade de o ser humano buscar viver em harmonia com o cosmos. Então, os estoicos pregavam isso, essa vida em harmonia com o cosmos, em harmonia com o universo, atingindo tal estágio por meio da ataraxia. O que seria a ataraxia? Uma atitude indiferente em relação ao mundo. Então, uma atitude indiferente em relação ao mundo e em relação aos seus próprios sofrimentos. Tá? Eles diziam, os estoicos diziam que os fatos que ocorrem na vida de um indivíduo fazem parte da ordem natural do universo. Então, explicando agora, se você está sofrendo, era necessário que você sofresse. Era uma espécie de, essa ataraxia é uma espécie de conformidade com a realidade, com a situação em que você está vivendo. Tá? Então essa era a teoria dos estoicos. Pessoal, e todas essas linhas de pensamento influenciaram a cultura grega, o pensamento grego, tá? Deste período de Aristóteles que nós estamos estudando. Então a filosofia cínica, o estoicismo, tá? E o epicurismo, que é a terceira e última corrente de pensamento deste período helenístico, tá? De dispersão da cultura grega. Então, o que era o epicurismo? O epicurismo é uma corrente, uma filosofia fundada por Epicuro. Epicuro foi discípulo de Demócrito, um filósofo pré-socrático, que vocês já estudaram também, de quem o Epicuro incorporou a doutrina atomista. Lembram-se do pré-socrático Demócrito? Tá? O autor da teoria atomista do universo, afirmando que nada existe além dos átomos. A teoria atomista de Demócrito pregava isso. Nada existe além dos átomos e do espaço vazio entre eles. Tá? E que tanto o corpo quanto a alma
eram formados por átomos, por isso teoria atomista, tá bom? Epicuro afirmava ainda que o princípio ético segundo o qual o bem se encontra no prazer e a boa vida deveria orientar-se para a obtenção do prazer. Então, olha, vamos compreender isso aqui, ó. O Epicuro, ele afirmava o princípio ético, preste bem atenção que não é difícil de compreender isso não. O princípio ético, ele afirmava a existência deste princípio ético, segundo o qual o bem se encontra no prazer, tá? E a boa vida deveria orientar-se para a obtenção do prazer. Então, uma espécie de hedonismo, tá? O que conduz à vida feliz é a ausência de dor no corpo e a ausência de perturbação da alma. Por isso, a ética de Epicuro é um hedonismo, ou seja, uma doutrina que defende o prazer como um bem. Tá? O prazer capaz de proporcionar um bem, ou seja, o bem, nós alcançamos o bem através do prazer. Então, a pessoa hedonista é a pessoa que procura satisfazer seus prazeres a todo custo. Tá? Essa era a doutrina propagada por Epicuro, tá? Que foi discípulo de Demócrito. É claro que ele deu uma distorcida aí no pensamento de Demócrito, algumas alterações, tá? Porque Demócrito não bateu muito em cima dessa questão do prazer a todo custo, enfim, mas o Epicuro ele dá uma ênfase para isso, tá? Ou seja, então só repetindo, ele falava de um princípio ético, ou seja, válido, aceito, de que o bem se encontraria no prazer. Tá? Então, se te dá prazer, é bom. Se não dá prazer, você deve rejeitar. Tá? Pessoal, então são as três correntes de pensamento que predominavam neste período chamado helenístico, que foi o período em que Aristóteles viveu e desenvolveu toda a sua teoria filosófica. Tá bom? Então, certamente, o pensamento de Aristóteles foi, no final da sua vida, tá? De alguma forma influenciado também por essas teorias aqui. Tá? Claro, não de forma marcante, mas pelo fato dele ter vivenciado essa época. Tá? Então, um período aí de declínio da cultura grega, puramente falando. Então, no finalzinho já da sua vida, a cultura grega já sofria interferência de outras culturas e de outras correntes de pensamento, dentre elas, estas três que eu acabo de apresentar para vocês. O cinismo, ou filosofia cínica, o estoicismo e o epicurismo. Tá, pessoal? Lembrando que tudo isso que eu acabei de passar para vocês está no texto roteiro que já está disponível lá no Classroom. Acredito que vocês já tenham tido acesso a esse texto. Tá bom? Pessoal, assim nós finalizamos a nossa filosofia aristotélica. Então, só para fechar essa nossa aula de hoje, nós vimos que a filosofia 3, filosofia grega 3, ou seja, Aristóteles. Então, a filosofia grega 1 é os pré-socráticos, tá? Filosofia grega 2, Sócrates e Platão. Filosofia 3, Aristóteles. Tá? E depois de Aristóteles, nós já vamos passar para a filosofia medieval. Tá bom? Então, biografia de Aristóteles, tá? Contexto social, político em que ele viveu. Ele que nasceu em Estagira e aos 17 anos se mudou para Atenas, onde passou a frequentar a escola de Platão, a academia, e depois da morte de Platão ele abandona a academia e funda a sua própria escola chamada Liceu. Depois nós vimos a oposição a Platão em relação ao mundo das ideias de Platão e a importância que Aristóteles dá ao mundo aos sentidos como forma de se chegar ao conhecimento. As categorias: substância, qualidade, quantidade, relação matéria e forma, potência e ato, a teoria das 4 causas, tá? Material, formal, eficiente e final.
E na aula de hoje, então, o Deus aristotélico, a lógica aristotélica, tá? E o helenismo, ou seja, a influência de outras culturas sobre a cultura grega. Meus queridos, minhas queridas, é isso, tá bom? Espero que vocês aproveitem da melhor forma possível esta aula de hoje, tá bom? Lembrando, quem não pegou o texto ainda, pega, imprime o texto para você tê-lo em mãos aí nos seus estudos pessoais, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!